vitiligo e autoestima. Lições de Michael Jackson pra gente levar pra vida. Afinal, o rei do pop também sofreu com essa desordem numa época que internet não era como é hoje. Não era Google pra lá e pra cá. Quando começou, nada disso existia. E eu preciso te falar que o vitiligo acomete 1% da população. Ou seja, é uma condição que é rara, mas que, como ela não acomete as pessoas no sentido de torná-las doentes ou diminuírem a expectativa de vida, cada dia a gente convive com mais pessoas com vitiligo. Então é importante a gente entender como isso afeta a vida das pessoas que estão ao seu redor. E principalmente, a gente precisa ficar atento que quando a gente fala de vitiligo, a gente está falando de uma coisa que é muito importante, que sabe o que é? Autoestima. Porque o vitiligo traz questões que estão muito relacionadas à parte estética. E aqui, o meu objetivo, até para quem já me segue por aqui, já percebeu que eu falo pouco de vitiligo. Porque o vitiligo, ele acaba sendo um reflexo da autoestima, assim como muitas pessoas reclamam da sua altura, do seu peso, da sua cor, do seu cabelo. Então, o foco aqui é falar de como é que você tá por dentro para você estar se sentindo assim. Então, eu vou aproveitar para dar uma ótima tarde, um ótimo dia para quem está chegando aqui agora e está assistindo essa live em outro horário. E uma ótima noite para quem está aqui comigo, ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai falar desse tema que é super relevante, que é a autoestima, que é como você se percebe. E isso não tem a ver com como você se destaca no mundo. E aí eu falo isso porque Michael Jackson é um ícone pop que todo mundo conhece, que estava lá nos holofotes e que no final das contas se sentia inseguro por conta da pele, por conta do vitiligo. E quantas pessoas se sentem seguras por conta do tamanho, do peso? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma live foi com o meu mentor, falando da minha história. E eu falei naquela época que eu me sentia uma personagem, porque eu dizia pra todo mundo que o vitiligo não me incomodava, enquanto na realidade ele mexia muito comigo, a ponto de eu nem perceber o quanto ele me incomodava. Porque quando eu dizia para as pessoas que não, eu não ligava, é porque eu não tinha consciência de como aquilo mexia comigo. Por quê? Porque naquela época eu era uma ignorante emocional, que batia no peito e dizia: ah, eu sou muito racional, eu não sinto nada, pra mim tá tudo bem, tá tudo certo. Mentira! Eu simplesmente, emocionalmente, estava em frangalhos, só que eu não admitia. E isso, talvez você perceba alguma semelhança com a vida de Michael Jackson. Vocês perceberam que ele, profissionalmente, ele era incrível. Era um músico e tanto. Mas vai olhar as relações de Michael Jackson. Foram muitas. Eram sempre polêmicas, falando de situações de abuso, coisas escondidas. Por quê? Porque ele não se permitia vivenciar relações verdadeiras. Olhe como foi a questão dos contratos com os filhos. Ou seja, os relacionamentos não eram relacionamentos baseados nas emoções. Por quê? Porque ele escondia as suas próprias emoções. Ele escondia a forma que ele se sentia por conta da forma que ele se via. E quando eu falo de autoestima, é esse o alerta que eu quero estar fazendo para você. Que a autoestima não é o que você faz profissionalmente, o que você faz na sua carreira. Isso só supre uma pequena parte de você. Mas você precisa entender que você é único e você precisa ter
sucesso em todas as áreas da sua vida. Porque se você tem muito sucesso na carreira e você não olha, por exemplo, os seus relacionamentos para sua família, vai chegar uma hora que é esse relacionamento que vai te impedir de prosperar mais. Do mesmo jeito que se tem momentos que você tá lá, só cuida da família e não cuida de ter esse afago na questão profissional, na sua carreira, você também acaba desistindo. E aí quando você olha para a história de Michael Jackson, o que é que você percebe? Um homem que profissionalmente foi uma lenda, é uma lenda até hoje, mas e nas suas relações? E o que foi que ele construiu de família? Foi um estilo tradicional de família, e aqui eu não tô fazendo julgamento do que é certo e do que é errado, mas eu tô trazendo para reflexão como o fato de você se esconder de você e de suas emoções acaba impactando naquilo que você constrói ao longo da sua vida. E essa é a grande importância de você estar sempre olhando para a sua autoestima. Porque a autoestima não é só sobre você se olhar no espelho e se achar bonita. Porque, gente, se você for pensar, a Yane que lá atrás tinha vergonha de si é a mesma Yane que tá aqui no sentido da aparência física. O vitiligo tá aqui do mesmo jeito. E hoje em dia ele não me incomoda. Eu, inclusive, às vezes eu brinco porque eu era tão travada com a questão do vitiligo, de olhar e de não me enxergar no espelho, que eu vim descobrir que eu tinha melasma no ano passado. Foi quando eu me curei da forma como eu me sentia por conta do vitiligo, é que eu comecei a me ver, e aí eu percebi que eu tinha melasma. Hoje em dia, quando eu vou me maquiar, o que me incomoda muitas vezes é o melasma, o vitiligo eu nem ligo mais, eu não escondo. Por quê? Porque eu fiz esse olhar pra dentro de mim. Eu fiz esse olhar de cuidado pra mim. A autoestima você não é pro outro, é pra você. É pra forma que você se olha, é pra forma que você se cuida. Eu muitas vezes, eu fui aquela mulher que não se cuidava, que não passava um batom. Eu passei uma época da minha vida que eu me escondia. A roupa eu me vestia de qualquer jeito e dizia não, o que importa é a minha inteligência. Eu ia trabalhar que ninguém olhava pra mim. Por quê? Porque o que importa é o que eu sei. O que importa é o que eu entrego. Mas você já parou pra pensar por que é que você se comporta assim? Sem se olhar? Sem cuidar de você? Você já percebeu quanto isso tá mostrando o quanto de valor que você se dá? Porque, gente, Michael Jackson tinha pessoas que eram loucas por ele, apaixonadas, que fariam de tudo por ele. E sabe o que acontece? Isso nunca foi o suficiente para ele. Por quê? Porque ele negou para ele mesmo o maior amor da vida dele, que era o amor por ele mesmo. E eu não sei se vocês assistiram o vídeo que eu coloquei hoje no meu feed, um vídeo de um trecho de uma reportagem dele com a Oprah, que ele fala exatamente como me magoa quando as pessoas falam. E eu também já tive nesse lugar, que eu achava que todo mundo estava olhando para mim, quando na realidade as pessoas muitas vezes nem notavam. Eu vou dizer que não existe preconceito? Existe. Muitas vezes é um preconceito pela falta de conhecimento. Como eu disse, é 1% da população que tem. Esse 1% é 1 milhão de pessoas, mas é pouca gente em relação. E principalmente que quando o vitiligo não está em áreas mais aparentes, as pessoas escondem. Por exemplo, talvez vocês não saibam, mas Luísa Brunet, uma modelo famosíssima, tem vitiligo desde os 2 anos. Hoje em dia ela já fala mais sobre isso, mas, por exemplo, quando começou, lá atrás ela usava maquiagem e ninguém sabia. Quando eu ouvi falar sobre isso em revista, eu falei, gente, Luísa Brunet? Ou seja, tava lá, tava posto, só que escondia. Quantas pessoas desse 1% esconde? Por quê? Porque se não tiver num lugar visível, as pessoas escondem.
Eu já tive contato com pessoas que ainda hoje preferem ficar usando máscaras exatamente para se esconder, para não olhar para isso, para não olhar para o vitiligo, para não olhar, para se sentir mais à vontade. E eu sei o que é isso, porque enquanto as pessoas detestavam usar máscara na pandemia, eu me sentia super confortável, eu usava máscara para todo lugar. Eu lembro que foi na época que eu aceitei uma promoção e eu fiquei trabalhando numa sala sozinha. Então, quando eu tava na sala sozinha, eu tirava a máscara. E muitas vezes, às vezes eu ia pegar uma água e saía sem máscara. Gente, quando as pessoas me viam sem máscara no corredor, eu me sentia nua. Parecia que eu tava ali sozinha. Por quê? Por que vinha essa sensação? Porque era exatamente aquela sensação de que eu tô vulnerável. Estão vendo as minhas vulnerabilidades. E hoje eu tô aqui, na internet, falando, quem quiser que fale, quem quiser que olhe, isso não me incomoda mais. E por que não me incomoda? Porque eu destravei isso. Muito mais importante que a cura física é a cura emocional. Até porque a cura física é uma consequência de como você se sente. E para quem não sabe, as doenças de pele, por exemplo, são altamente influenciadas pelas doenças emocionais, sabe por quê? Porque quando o nosso sistema forma, quando a gente tá lá, ainda é um ovo, tá lá, tá crescendo ainda na barriga da mãe, o que é que acontece? A mesma origem do sistema nervoso, é a mesma origem da pele. São as mesmas células, só que elas se especializam em funções diferentes. E é isso que faz a diferença de uma virar pele, de algumas células virarem peles, e outras de virarem sistema nervoso. Então, quando você está estressado, quando você está ansioso, o que acontece? Tudo se reflete na sua pele. É por isso que quem tem vitiligo, psoríase e alergias, o que acontece? Quando você está estressado, tudo vem à tona. Então, tá tudo ligado. Então, você se curar emocionalmente é simplesmente você dar um passo em relação à cura física, que pode acontecer ou não. Porque tem órgãos que se regeneram, tem outros que não. E como eu trabalho com essa questão da mente, hoje em dia, que eu já trabalhei muito com o corpo físico, porque para quem não sabe, eu sou enfermeira de formação. E já cuidei de muitas feridas físicas, hoje em dia eu curo das feridas emocionais. E essas causam estragos muito maiores, muito mais profundos. Gente, só para vocês terem ideia, quem sofre, por exemplo, uma amputação, muitas vezes fica sentindo um membro, porque a memória tá lá. E são assim as feridas emocionais. Elas deixam marcas extremamente profundas. O vitiligo, ele, por exemplo, ele atinge principalmente crianças e adolescentes, porque é nessa época que a gente está mais vulnerável às emoções, a gente ainda está se conhecendo, ainda está aquele turbilhão, tudo a gente sente demais. E isso acaba aparecendo no corpo. E para vocês verem como isso é importante, a gente vê alguém que é um ícone, que já morreu se eu não me engano, foi em 2008 que Michael Jackson morreu, exatamente no dia 25. Então, o dia 25 foi... a data do dia 25 foi criada em homenagem exatamente a Michael Jackson, para ser esse dia de conscientização sobre vitiligo. Então, 2008 são 26 anos, né? Se eu não tô ruim de conta. E simplesmente era uma pessoa que, como é que ele se sentia? Ele tinha vergonha da própria pele, ele se maquiava para disfarçar. Por quê? É o medo de julgamento, é a vontade da gente pertencer, é a vontade de ser igual ao outro. Quantas vezes... Porque quando você tem uma condição que é na pele, tá todo mundo vendo. Quantas vezes, quando perguntava, você tem alguma doença? Eu ficava sem saber o que responder. Porque com exceção do vitiligo, eu não tenho mais nenhuma questão, eu não tenho mais nenhum problema de saúde. Mas eu ficava com vergonha, eu sentia que todo mundo estava me olhando.
Mas eram as pessoas que estavam me olhando ou era eu que estava ali me julgando? Porque eu preciso falar pra vocês que o grande problema da autoestima é que quem mais nos julga somos nós mesmos. Somos nós que acabamos de nos machucar, de estar ali nos cobrando um perfeccionismo, atitudes que não são pertinentes. E qual é a grande questão da baixa autoestima? Gente, a Alana botou aqui que são 16 anos. Obrigada, Alana. E aproveita, quem tá achando que faz sentido, já manda aviãozinho pra quem vocês acham que precisam desse conteúdo. Bota coraçãozinho pra eu entender que tá fazendo sentido pra vocês. Porque algumas pessoas até me perguntam, Anne, você tem falado pouco do vitiligo. E por que eu tenho falado pouco do vitiligo, gente? Porque o vitiligo é só consequência. Do mesmo jeito que às vezes é uma psoríase, às vezes é o comportamento de não saber dizer não. É uma dependência emocional. Há poucos dias, por exemplo, eu coloquei uma enquete. Qual a relação da autoestima e ansiedade? As pessoas falaram, não sei. Mas sabe qual é a relação da autoestima com a ansiedade? É que se você tem baixa autoestima, você não sabe se impor, porque a sua opinião pouco importa, a opinião do outro que é mais importante. Você não sabe dizer um não porque o outro é mais importante que você. Você simplesmente faz como uma cliente que eu atendi hoje que me falou, não, Iane, eu não me acho capaz, eu não me acho que eu sou boa o suficiente, eu não acho que eu sei fazer, então eu preciso estudar mais. Ou seja, ela acha que ela não dá conta. E uma pessoa que é assim, mas quer controlar tudo. Por quê? Tem tanto medo. Quem sofre com ansiedade, gente, é uma pessoa que quer controlar tudo. E por que ela quer controlar tudo? Porque ela é tão insegura que o controle é que conforta. Só que você consegue controlar tudo? Não. Eu preciso falar pra vocês que se vocês não têm autoconhecimento, vocês não controlam nem a vocês mesmos. Por quê? 95% da mente da gente é a nossa criança interior. E vocês conversam com essa criança? Vocês sabem que ela existe? Vocês já olharam pra ela? Responde aqui pra mim. Quantas vezes você já conversou com a sua criança interior? Quantas vezes você cuidou dela? Quantas vezes você ouviu os sonhos dela? Porque sabe quem sonha, gente? Essa criança. Vocês sabem quem é que dá energia pra vocês pra estar lutando atrás, indo atrás daquilo que é importante pra vocês? Essa criança. Que corresponde a 95% da nossa mente, que é a mente subconsciente. Aí, Alana, eu converso, eu acolho. E isso é extremamente importante. Porque é cuidar dessa criança que vai dar energia para esse adulto que você é. E quantos adultos a gente vê fragilizado com os medos infantis? Porque várias das pessoas que eu atendo por conta da ansiedade relacionada exatamente à baixa autoestima são pessoas que não sabem dizer não, estão passando por dependência emocional, que estão presos em relacionamentos abusivos e não conseguem sair porque acham que a sua vida depende do outro, acham que aquele outro é a parte mais importante dele. Gente, eu atendi uma mulher belíssima que tinha feito uma lipo, tinha feito uma mastoplastia, tinha botado silicone, tava se achando, devia estar se achando linda. E sabe o que ela me disse? Ela falou, o meu marido continua me traindo, ele não quer me tocar, eu me sinto lixo. Todo esse investimento que eu fiz em mim foi jogado fora. Gente, o problema estava no marido? Ou é nela, que não se reconheceu, que não encontrou o seu valor, que se cuidou pro outro? Você precisa se cuidar pra você. Você precisa se arrumar pra você. Você precisa estar bonita, cheirosa e elegante pra você. Quantas vezes no início do relacionamento você era essa mulher que estava se cuidando, que estava se olhando, e depois você deixa isso de lado? Quando eu trago aqui o exemplo de Michael Jackson, eu quero dizer pra vocês que não é porque você consegue muito destaque
em uma área da sua vida que a outra vai ser atingida. Não, você precisa do conjunto. Você precisa que tudo funcione bem. Porque se fosse assim, Michael Jackson, qual o motivo, gente, de Michael Jackson ter insegurança? Um homem que era aclamado por multidões, que subia no palco com milhões de pessoas, que estava aí no foco de todo mundo. Que as pessoas queriam pegar, queriam tocar. E aí o filho desse homem abre... tem a reportagem que eu coloquei falando: o meu pai era extremamente inseguro por conta da cor da pele. E o problema então era isso? Claro que não. Se o problema fosse esse, eu não estaria aqui hoje. Porque a minha pele não repigmentou. As manchas estão aqui. E, inclusive, desde que eu comecei essa jornada de autoconhecimento, que eu comecei exatamente por conta do crescimento do vitiligo, porque, gente, em 2019, eu tinha passado de 2011 a 2018 fazendo um tratamento para o vitiligo, que era com laser, que às vezes machucava a pele, às vezes feria quando mudava. E durante esse tratamento, a minha pele simplesmente... praticamente sumiram todas as manchas aqui do rosto, do colo, praticamente não dava pra perceber. E aí eu me maquiava, praticamente ninguém via, então eu me senti mais segura pra sair, mais confiante. E aí quando chegou 2019, as manchas começaram a aumentar. E gente, eram áreas que estavam repigmentadas que voltaram a crescer, que simplesmente aquilo estava me destruindo. Era uma dor, era um desconforto que eu sentia que vocês não têm noção. Aquilo me machucava profundamente. Parecia que estava me cortando. Era um desespero que me dava que eu não sei nem explicar. E aí, desde que eu comecei essa jornada de autoconhecimento, simplesmente isso, algumas manchas inclusive começaram a repigmentar. Só que o ano passado, em 2023... a minha chave mudou e eu falei: eu quero sair do serviço público. Como eu disse pra vocês, eu sou enfermeira de formação. Esse ano fiz 23 anos de formação na enfermagem, dos quais 22 foram no serviço público. Eu não tenho carteira assinada de outra coisa, sempre fui de serviço público. E quando eu comecei esse movimento de sair, foram várias questões do meu ego, daquela mulher que se reconhecia como funcionária pública, que eu precisei romper. E neste rompimento, veio várias inseguranças, vieram vários medos. E à medida que eu fui trabalhando isso, as questões foram aparecendo, as questões foram se fortalecendo. E aí o que aconteceu? Em determinado momento, e foi nesse ano, eu tirei uns dias de férias e eu tava viajando, eu fui pro Piauí, fui pros Lençóis. E sabe o que aconteceu? De repente eu percebi, quando eu tomei sol, eu não tinha essa mancha aqui. É porque eu tô com protetor solar, não sei se vocês vão ver. Não tinha aqui, a mancha aqui na testa. E aí quando eu tomo sol, eu faço assim com o cabelo, né? Eu faço exatamente assim. Faço a boa e velha polpa. Então, com o sol, o que acontece? A testa fica muito à mostra. Então a área que mais toma sol é essa parte da testa e do nariz. E o que aconteceu? Simplesmente, de repente eu vi ardendo. E aquilo, gente, nunca ardeu. De repente, quando eu me toquei, tinha uma mancha. E logo no início, quando apareceu a mancha, eu falei: opa, vitiligo crescendo? Como assim? Se eu tô me cuidando, por que tá crescendo? E logo no início veio aquela sensação, aquela vontade de falar: pô, será que tá dando errado? Será que eu não tô no caminho certo? E foi ali, no meio daquele conflito, que eu falei: opa, tá dando certo sim, porque eu não tô me sentindo como eu me senti há 5 anos atrás. Cresceu é porque tem algum problema. Porque, gente, problemas de pele, como vitiligo, psoríase, tem uma área da medicina, que é a medicina integrativa, que se chama medicina germânica,
que foi criada por Dr. Hammer. E nessa área, o que é que acontece? Eles mostram como os conflitos que a gente vive aqui na cabeça, eles descem para o corpo. E o conflito relacionado com o vitiligo é exatamente o conflito da separação, do abandono, de você se sentir, como é que eu vou dizer? De você se sentir sem proteção, de você se sentir sem segurança. E inclusive um pouco antes de eu entrar aqui na live, eu tava olhando uma reportagem de um homem que tinha vitiligo e que depois que terminou o relacionamento, o vitiligo desapareceu. Ele tirou o conflito da vida dele, aí o vitiligo desapareceu. Porque lembra que eu disse? Tudo que acontece na mente acaba reverberando na pele, porque é exatamente a proteção muito grande. A relação é muito grande, é muito próxima. Então, quando eu vi o vitiligo crescendo, eu falei, opa, o que é que tá acontecendo? E aí eu comecei a ver que eu tava deixando uma parte de mim. Aquela Liane que foi a vida toda funcionária pública, aquela Liane que não sabia dizer não, aquela Liane que estava preocupada com todo mundo, menos com ela. Hoje em dia, gente, eu faço o que eu amo, mas eu consigo colocar limite. Eu faço o que eu amo, tô feliz. Alguém foi essa semana e falou, mas e antes você largou 22 anos de serviço público? Não se arrependeu, não? Eu falei, alguém se arrepende de viver? Eu nunca me senti tão viva na minha vida. E não é porque tudo são flores, não. É porque agora eu tô me sentindo viva, eu tô com, sabe? Parece que eu tenho 15 anos, parece que eu tô redescobrindo a vida agora. Parece não, eu estou. Porque eu tô vendo um mundo completamente diferente. Gente, quando uma pessoa olhava pra mim, eu achava que ela tava olhando e julgando o vitiligo. E quantas vezes hoje em dia eu falo, porque eu acho que a pessoa tá olhando pra mim e é por conta do vitiligo. E elas falam, vixe, eu nem percebi. Por quê? Porque a dor era minha, não era do outro. Ninguém tava ali me julgando. Por quê? Era uma pessoa que tinha autoestima. Não era nem no pé, gente, era abaixo disso. Eu tava ali competindo com as coitadinhas das minhocas. Por quê? Eu me achava feia, eu me achava incompetente, eu me achava insuficiente, eu queria controlar tudo. Aí fiquei viciada em trabalho pra ver se no trabalho eu recebi o reconhecimento que eu não conseguia na minha vida. E eu aqui falando, ó, escuto isso do meu marido. Só que a gente escuta, cara. Camila. E o que acontece? A gente não liga. Porque a gente não acredita. Porque a gente não sente isso. Quantas vezes eu já vi a pessoa, mas eu acho tão lindo. Eu falei, gente, eu pensava, gente, que loucura, como é lindo. Eu achava que as pessoas falavam pra me agradar. Como se falasse assim, coitadinha, deixa eu dar uma palavra de aconchego aqui. E não, tem gente que acha bonito, tem gente que pede pra tocar. Eu já encontrei, a gente falou, Iane, eu queria ter vitiligo também, porque eu acho a coisa mais linda. Mas era assim que eu sentia, não. E eu não vou ser hipócrita de dizer que eu achava bonito no outro, porque eu não achava. Gente, antes de eu me curar emocionalmente da forma como eu sentia, se eu visse alguém com vitiligo, eu corria como o diabo corre da cruz. Eu detestava ver alguém com vitiligo, porque aquilo doía em mim. Era como se falasse assim, opa, aí, ó, você é assim. Era a hora que eu não conseguia me negar. Quando eu tava ali, poxa, porque eu achava aquilo feio, eu falava, porra, velho, eu sou assim também. Hoje em dia, eu às vezes me perco na internet olhando fotos de pessoas que eu acho belíssimos. E às vezes as pessoas fazem desenho, fazem cuidados. Por quê? Porque o meu olhar é outro, hoje o meu olhar me acolhe. E se o vitiligo crescer, tudo bem. Se diminuir, também tudo bem. Hoje o vitiligo não me define. E é por isso que eu parei de falar especificamente do vitiligo, porque o problema não é o vitiligo, o problema é a forma que você se sente, é a forma que você se valoriza, e o nome disso é autoestima. E autoestima é pra quem tem vitiligo, é pra quem é baixo, é pra quem é alto, é pra quem é gordo, pra quem é magro, pra quem é branco, pra quem é preto, pra todo mundo. Olha aí Michael Jackson. Um homem com aquele potencial, com aquela história que é uma lenda.
Sofrendo com o quê? Com autoestima? Deixando de se relacionar, de viver? O quanto esse homem se privou só trabalhando? Ah, devia amar o que fazia? Devia, porque era muito bom. E a gente só é bom no que a gente faz de verdade. E aqui a Alana falou coisa linda, parabéns, minha mentora. E aí acabei falando, verdade. E aí ela dizendo que você é linda. Gente, eu antigamente não acreditava quando alguém me dizia que eu era linda. Um dia desse, um seguidor, eu fiz um post falando de alguma coisa, eu não lembro direito. Ele falou, não, mas você é uma mulher muito linda. Antigamente eu não ia nem acreditar nisso. Eu não acreditava, simplesmente pra mim era impossível alguém me achar bonita. Inclusive eu lembro que no meu último relacionamento eu fui com uma amiga sair, e aí ela conheceu o meu namorado na época, e aí no outro dia a gente saiu e ela falou, Yane, como é que você é tão linda e tá com esse homem? E eu na minha cabeça, eu falei, meu Deus do céu, mas como assim? Eu sou linda? Como é que eu tô com ele? Ele tá fazendo um favor de estar comigo. E assim, eu entrei num ciclo de dependência emocional que eu era traída. E eu não saía do relacionamento por conta disso. Porque eu achava que, como assim? Ele tá fazendo um favor de ficar comigo. Então eu aceitava tudo. E olha que economicamente, eu não dependia dele pra nada. Inclusive, a maior renda era minha, o apartamento era meu, a casa, o carro era meu. Ele só entrou. Gente, isso aí é a forma como você tá se valorizando. Olha como a gente vai perdendo a noção da realidade de quem é e de quem nós somos, de quem você é. E aqui ela falou, eu não te conhecia antes, mas vendo 2 fotos suas essa semana é nítido o brilho. Ah, muito obrigada. E gente, quando eu olho fotos que muitas vezes as pessoas me achavam mais bonita, quando a gente compara, é outra. Olha que eu sempre vivi sorrindo mas tipo, eu não tinha essa energia. Eu lembro que até na época do serviço público eu comecei a atender já em 2022, mas atendia nos horários. Antigamente, eu passei 9 anos e meio lá no mesmo trabalho. As pessoas não se aproximavam de mim. À medida que eu fui evoluindo, eu vivia cercada. Quantas vezes, quando eu comecei a trabalhar na sala sozinha, as pessoas iam pra minha sala desabafar, chorar e saíam bem. E tipo, eu era a mesma pessoa. Mas eu era a mesma pessoa aqui, fisicamente, emocionalmente eu era outra, muito mais aberta, muito mais acolhedora, muito mais pronta para ouvir o próximo. Por quê? Porque eu comecei a me ouvir, eu comecei a me acolher, eu comecei a cuidar de mim. Ainda não cuido metade do que deveria, tá, gente? É uma jornada. Imagine que a pessoa passou 45 anos se escondendo, querendo se apequenar, querendo que ninguém visse. O meu discurso era, eu quero ser essa mambaia do setor pra ninguém me ver. Eu entrava nos lugares, não falava, não me movimentava. Eu entrava toda encolhidinha, porque eu não queria que as pessoas me vissem. E de repente as pessoas me gritavam, eu não sei o que é que eu tinha, as pessoas, Yane! E aí todo mundo olhava pra mim. E se eu fosse um sorvete, eu derretia. Porque eu não gostava de chamar atenção. Porque eu achava que era como se falasse assim, Yane, a menina do vitiligo. A mulher do vitiligo. A do vitiligo. Parecia que estava escrito aqui na minha testa vitiligo e aquilo me incomodava. Por quê? E aí eu vou dar a minha opinião. Não tem certo nem errado, mas é a minha opinião. Que tem gente que diz, vitiligo não é doença, não precisa tratar. Vitiligo pra mim é uma doença. Que indica que tem algo que tá errado dentro da gente e que esse algo tá se manifestando no corpo e que porque é algo que é interno, que é emocional e que tá se manifestando no corpo. Então, eu apoio quem quiser se tratar do mesmo jeito que apoio quem não quer se tratar. Eu passei 40 anos da minha vida
40 não, né? Porque o vitiligo começou aos 15, mas foram 25 anos da minha vida tratando o vitiligo com terapias convencionais ou não. Porque eu sempre fui adepta a terapias integrativas. Então, eu sempre busquei e fazia aquilo que fazia sentido pra mim. Então, quem acha que deve tratar, que trate. Mas o meu alerta é, trate também aqui, ó. Gente, sem tratar as questões aqui, não resolve. Por quê? Porque o vitiligo, como tá diretamente ligado às emoções, as manchas muitas vezes vão e voltam. E aí, se você não tá pronto emocionalmente para isso, você vai cair no abismo. Porque se essa Yane, que tá aqui falando com vocês, não tivesse se fortalecido, quando essas manchas começaram a aumentar agora em janeiro, que eu percebi, eu não estaria aqui. Inclusive, se vocês fizeram uma retrospectiva, eu passei quase 2 meses menos ativa. Por quê? Porque eu tava trabalhando isso dentro de mim. Eu falei, opa, bora ver o que é que tá acontecendo. Porque hoje em dia, o vitiligo, assim como a ansiedade, assim como muitas outras questões, eu encaro como uma oportunidade de crescimento. Porque, gente, a doença só acontece porque tem algo de errado dentro da gente. A gente precisa entender que o que acontece aqui fora é reflexo do que acontece aqui dentro. E aí, nesse contexto, eu comecei a pensar o que tá acontecendo aqui. E aí eu comecei a entender que era esse momento que eu tava me separando da identidade que eu tinha, de servidora pública, de ter sempre no dia certo dinheiro na conta, de não me preocupar com isso. Falei, opa, tá bom. Foi rompendo os laços da dependência emocional também, que era uma pessoa que fazia parte da minha vida desde os 13 anos. Eu falei, opa, não cabe mais nesse lugar. Então, foram vários rompimentos, mas que me fortaleceram. Por quê? Porque eu encarei aquilo de frente, porque eu estava pronta. Se isso tivesse acontecido lá em 2019, e eu me sentisse como eu me sentia lá, simplesmente eu estaria hoje em cima da cama, prostrada, toda dolorida, que era o que acontecia comigo naquela época. Sem brilho, sem vontade, sem ânimo. Então, assim, cuidem das emoções de vocês. Bora tratar essas feridas emocionais, porque é isso que impede vocês de crescerem e prosperarem na vida. E acabou, tô aqui, ó, que tem um vitiligo desde os 5 anos. Inclusive, cara, eu tava olhando o post que eu comentei da Marina, que ela trouxe o caso de uma reportagem de um homem que tinha vitiligo, que depois se separou, se curou. E aí, um dos comentários foi de uma mãe falando, meu filho tem 3 anos, ele tá com conflito? Mas muitas vezes o conflito na criança não é necessariamente da criança, é dos pais. Porque eu preciso falar pra vocês que as crianças percebem o que tá acontecendo dentro de casa, gente. Por mais que não sejam pais que briguem ativamente, que a criança não veja briga, que não veja discussão, mas as crianças sentem, porque a mente da gente, ela tá atenta a tudo. Então, fica esse alerta de que é preciso ficar atento às relações e olhar por que essa criança tá passando por isso. Tem algo de errado, ela tá sentindo algo. E o problema, gente, que é preciso ficar alerta e que aí eu já chamo atenção até para quando a gente fala de feridas emocionais nos adultos, porque muitos clientes chegam para mim, Anne, mas minha infância foi ótima. Gente, bora lá. O que é uma infância ótima? Você hoje, adulto, olhando para sua infância, tá perfeito. Mas lembre que na época que você era criança, você não entendia nada do que você entende hoje. E essas marcas ficaram exatamente da época que você não entendia. É a percepção. Porque o que importa não é hoje você olhar e falar, não, era tudo ótimo. Mas como é que aquela criança se sentia? Por isso que eu comecei perguntando, e aí, como é que estão as crianças de vocês? Olhar essa criança interior é que vai dar o gás e a chave para vocês para estarem prosperando na vida. Sem cuidar dessa criança, não vai. Olhar para a criança é extremamente importante.
Porque essa criança é os 95% que rege esse adulto, ó. Esse adulto aqui é essa parte aqui, ó. O córtex pré-frontal, que é 5%, é a parte mais nova da gente. Mas o nosso conteúdo, ó, tá aqui dentro. É todas as experiências que nós vivemos, porque vocês precisam entender que a mente não sabe o que é passado, presente nem futuro. Na mente da gente tá tudo igual. Então você continua vivenciando. É por isso que quando você lembra de uma cena do passado que te impactou, você se emociona. Quem tem filho aqui, por exemplo, diz pra mim, quem aqui tem filho? Se eu pedir, por exemplo, pra vocês lembrarem do nascimento do filho de vocês, como é que você se sente? Ou quando você se formou, ou passou no vestibular, ou se casou. Imaginem como é que vocês se sentem a primeira vez que quando você pensa nessas questões. Percebe se não vê uma emoção aí. Por quê? Porque a mente está achando que você está vivendo aquilo. E é por isso que cuidar das suas emoções é tão importante. Porque aí a gente começa a tirar esses pesos que estão te impedindo de avançar na vida. E muitos desses pesos estão relacionados com... Aí a Lana falando, emocionada. E muitos desses pesos estão relacionados com o quê? Com a baixa autoestima. Porque quantas pessoas que vocês conhecem não ouviram, mas fulano é melhor que você. Ou você chegava alegre em casa porque tirou 9, 10 e o pai falava, não fez mais que obrigação. Ou, tirei 9, mas fulano tirou 10. Sempre te cobrando mais, sempre buscando isso. E muitas vezes, ou posso dizer que na maioria das vezes, o seu pai só estava cuidando, sua mãe só estava cuidando de você da melhor forma que ele podia. Mas isso ficou enmarcado. A gente, vírgula, né, gente? Eu não sei a idade de vocês, mas, por exemplo, quem tem mais de 35, 40 anos, vem de uma juventude que, por exemplo, que o apelido mais tranquilo é Olivia Palito. E as pessoas conviviam aquilo. Eu tinha amigos que chamavam de Mongol, de Rosinha, de um monte de coisa. E a gente cresceu isso. Só que a gente precisa entender que essas situações que vão se repetindo e que vão te marcando, isso é trauma. Não pense que trauma é só uma morte, um acidente, não. Essas coisas pequenas, sabe aquela criança que fica, você é burra, você não aprende matemática, você tem dificuldade? Isso é trauma. Inclusive, eu atendi uma cliente que ela chegou, eu fui fazer administração, mas quando chegava em matemática eu não consegui, fiz 2 vezes, desisti e fui trabalhar com outra área. Mas também, né, eu perdi em matemática, eu cresci ouvindo que matemática que eu não era boa em matemática. Como é que ela adulta vai ser boa, gente? Ela já aprendeu que ela não era. Então, assim, vamos cuidar dessas emoções, bora cuidar dessas feridas, bora olhar quais são as feridas que estão aí te impedindo de avançar. E aqui a Elana falando, eu era chamada de Olivia Palito, de boneca Barbie. Então, assim, hoje eu tô aqui, nesse dia mundial de conscientização sobre o vitiligo, mas é para falar que o preconceito do vitiligo é muito mais a falta de conhecimento. E o impacto que isso tem sobre as pessoas que estão com vitiligo é muito mais um impacto que está dentro delas. Porque à medida que eu me curei emocionalmente disso, hoje as pessoas me olham e eu não ligo. E acabou, tô aqui, ó. Eu era essa, chegava com 8, podia ter tirado 10. Fiquei adulta e não consigo fazer uma prova. Claro, é muita cobrança. E aí as lembranças ficam, porque você fica com medo de decepcionar. E eu vou confessar pra vocês que, por exemplo, porque criança é indiscreta, né, gente? Criança não tem filtro. Então, as crianças me viam e ficavam ali olhando. Eu lembro que eu tenho aqui, ó, o vitiligo aqui no cotovelo. E a minha sobrinha, com uns 2 aninhos, ela ficava assim, ó, querendo tirar, como se fosse uma sujeira. E há pouco tempo,
Isso deve ter 1, 2 meses. Eu fui aqui no mercado, no Hortifruti, que eu sempre vou. E aí eu fui na barraca onde tava, ele tinha um jovem, um adolescente, uns 11, 12 anos. E ele começou a me olhar. Gente, no início eu tava desconfortável, né? Eu andando, ele me olhando. E aquele desconforto, porque normalmente as pessoas não encaram. E aí, de repente, eu respirei fundo e falei, Yane, é uma criança, relaxa. E aí eu continuei lá, respirei fundo, como se nada tivesse acontecendo, fiquei ali. Gente, quando ele foi me entregar a sacola com as folhas, ele olhou pra mim e falou, poxa, sua pele é muito legal, viu? Ou seja, ele tava admirando, ele tava achando bonito. Só que, como na minha cabeça, eu passei praticamente 30 anos achando que era feio, que as pessoas iam ter medo, que as pessoas iam ter nojo, foi essa a primeira impressão. Quando eu mudei a forma, ele se sentiu inclusive à vontade para falar o que ele estava sentindo. Eu falei, poxa, eu cheguei a sair de lá alegre, ainda dei uma risada e saí. Eu falei, poxa, quantas oportunidades você vai perdendo exatamente por não se perceber nesse lugar. E cabotou. Tô doida pra realizar meu sonho de ser veterinária, só que isso tá me impedindo. Já estou achando que não sou capaz, não tenho merecimento. Opa, cá! E já sabe que a gente vai conversar sobre isso. Por quê? A única pessoa... Gente, e aqui eu falei com a Ká, mas eu vou falar pra todas vocês. Prestem bastante atenção em mim. Eu vou tirar até meu óculos pra falar bem sério e vocês entenderem. Que a única pessoa que é capaz de impedir qualquer uma de vocês de realizar seus sonhos é vocês mesmas. Ninguém nesse mundo é capaz de impedir vocês de fazerem qualquer coisa. Certo? Então, assim, se vocês estão com dúvida disso, então me chama, conversa comigo, que eu posso ajudar vocês. Porque essa capacidade de mandar na vida de vocês, de ser a protagonista, de ser a dona de vocês, gente, é de vocês. O que eu faço hoje aqui, em nenhum momento era sequer sonho meu. Eu nunca nem imaginei nisso, gente. Olha onde eu tô. E olhe que nem é perto de onde eu quero chegar. E sabe quem é que vai me impedir de chegar onde eu quero? Só eu. E sabe o que vai acontecer? Eu não vou fazer isso comigo. Porque agora eu tenho as ferramentas. Quais são as ferramentas que são necessárias? Aqui, ó. Tá tudo aqui, dentro de mim. Esse poder é a minha autoestima. É a forma como eu olho. É entender que eu tenho valor e que eu mereço. E vocês também têm valor e vocês merecem a vida que vocês desejam. Nada de dizer que vocês não merecem, que vocês não são capazes. Vocês são. Sabe por quê? Eu vou contar pra vocês uma coisa. Algumas de vocês aqui não aprendeu a caminhar? Não aprendeu a correr? Vocês já pensaram quantas vezes vocês caíram até aprender a andar e a correr para estarem aqui hoje? Ou seja, vocês não desistiram. Então, atrás dos sonhos de vocês, vocês têm que correr. Tá? E cada vez mais rápido. Vocês agora têm ferramentas para isso. Agora vocês sabem que as respostas que vocês precisam estão aí dentro de vocês. Gente, a única pessoa que é capaz de limitar qualquer uma de vocês é vocês mesmas. Não é vitiligo, não é psoríase, não é o que falaram de você, é o que você acredita sobre você. E se você mudar essa chave, ninguém te segura. Eu li um livro, e eu vou contar essa história pra vocês, só não vou conseguir dizer o livro, tá, gente? Porque eu fico lendo um monte de livro, e aí depois eu não ligo o texto. Eu costumo dizer o nome da pessoa, que é o texto ao autor. E me chamou muita atenção, porque eu não sei se vocês conhecem, mas eu quero que vocês imaginem. As plantações de eucaliptos, né, são pés imensos. E aí nesse livro ele trazia uma discussão, uma seguinte reflexão. Imagine
que o pé de eucalipto tivesse a mentalidade de um ser humano, de um homem, imagine o que aconteceria. E ele mesmo responde: ao invés de 30 metros, ele teria 3. Ou seja, 10% do crescimento que ele poderia ter. Então, 90% de quem você é tá aí bloqueado nessas feridas emocionais. Tá aí escondido dentro de você. E eu tô aqui para dizer que só fica escondido enquanto você quiser. Porque tá na hora de quebrar tudo isso e se mostrar, gente. E se mostrar, ó, sendo essa adulta maravilhosa, fazendo o que você quiser. E aqui eu não tô dizendo que é fácil, eu não tô dizendo que não vai ter problemas, eu não tô dizendo que, eu só vou. A gente precisa entender, ó, que é uma escada, são degraus, um degrau por vez. Ninguém vai chegar no 10º degrau sem passar pelo primeiro, pelo segundo. Eu também tô subindo os meus degraus. Eu também tô subindo os meus degraus. É tudo fácil? É tudo simples? Não. Mas eu tô subindo, gente, porque a alegria do movimento é incrível. Gente, cada passo é um passo. Eu vou dizer pra vocês que nos últimos 2 anos eu vivi coisas que eu não vivi nos meus 42 anos anteriores, 43. Inclusive, só para vocês terem ideia de quem era essa mulher que tá aqui falando com vocês, falando de merecimento de valor, era uma mulher que detestava o aniversário. E sabe por que eu detestava o meu aniversário? Porque eu não queria dizer para as pessoas que eu queria que elas lembrassem de mim. Então, quando as pessoas me desejavam parabéns, eu ficava sem jeito. Mas se elas não me desejassem, eu ficava muito triste. E eu comecei a comemorar meu aniversário tem 2 anos. Que, inclusive, já vou avisar pra vocês, é quinta-feira, tá? É dia 27. E aí, vou fazer 46 anos. E o que acontece? E sabe o que eu fiz esse ano? Falei, vão me dar de presente, vão me dar uma viagem. Vou pra Fortaleza aproveitar, porque eu não gosto do frio. Aqui na Bahia tá frio, lá eu sei que é mais quente. Vou pra Fortaleza comemorar meu aniversário. Aí, como eu tava devendo um presente pra minha sobrinha, vai ela comigo. Que foi o aniversário dela em maio, eu falei, então nós vamos. E vou aproveitar, e vou curtir, e vou me divertir. Porque nessa jornada, eu também tenho que me presentear. Eu também tenho que mostrar pra minha mente que eu posso seguir firme. Por quê? Porque nem sempre são flores, mas até as rosas têm espinhos. E eu tenho que aprender a lidar com eles também. Se eu quero desfrutar do cheiro da rosa, da beleza da rosa. Então, nessa jornada, só se permita. Só cuide-se para que você consiga entender que você tá cansada, descanse e não desista. Entendeu? Se você tá cansada, não é para desistir, é para você descansar. Então, tem épocas que você tá mais rápido, tem época que você tá mais devagar, porque tem uma época que a gente tá no platô. O platô é exatamente como você tá amadurecendo, gente. Porque se você pensar, uma semente você plantou e não é no outro dia que ela nasce. Ela não tá nascendo, a gente não tá vendo ela, mas ela tá ali germinando e de repente ela aparece, ela começa a brotar. É assim na nossa vida. Então, cara, o seu sonho de ser veterinária, ele já começou. Agora é só a gente agir nessa direção. Nada de se permitir se limitar. Gente, sonhar, a gente só sonha com aquilo que a gente consegue. Porque, por exemplo, alguém aqui tá sonhando em ser astronauta? Alguém tá sonhando em ir para um lugar que não conhece? Que nunca ouviu falar? Não.
A gente só sonha aquilo que a gente conhece, que tá ao nosso dispor. Então por que esse medo? Porque vocês precisam entender que o medo é uma mentira. Que o medo não é verdade. Que o medo é simplesmente uma historinha que você tá se contando para não fazer o que você precisa. E aí, se você não faz o que você precisa, realmente você não vai alcançar o objetivo que você quer. Mas se você se permitir, você vai longe. E nós estamos aqui para ir longe. Quem tá aqui já sabe que tá pronta pra mudança, gente. Porque essa mudança de vocês, a responsabilidade é de cada uma de vocês. Ninguém segura. Eu um dia desse, acho que foi até pra cá que eu botei. Ninguém segura uma mulher que decidiu. Quando você decidir que você vai ser um sucesso, quando você decidir que quer ir longe, aqui como a Alana, e vai. Aí a Alana um dia desse estava travada, o que é que fez? Se movimentou, um dia desse estava na feira de artesanato, porque ela é artesã. Começou a se movimentar. Gente, quando uma coisa muda, tudo muda. Agora tem que se movimentar. Não dá pra ficar na cama, chorando, achando que, o que é que eu faço da minha vida? Decida. E quando você decide fazer na direção dos seus sonhos, as coisas vão acontecer. E, gente, vou ser bem sincera com vocês. Dá medo, dá medo. Por quê? O medo é do desconhecido. O medo é daquilo que você não conhece. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. E a Helena botou aqui pra cima. Tem que ir pra cima, entre em ação. O medo, ele só ganha de WO. O que isso quer dizer? Isso foi uma frase que eu ouvi e que me marcou. Que o medo só ganha do WO. O medo só ganha se você não entrar em campo. Porque se você entrar em campo, o medo desaparece, gente. Porque o medo morre de medo da ação. É a ação que acaba com o medo. Vocês acham que eu tô aqui hoje falando aqui com vocês com tanta convicção como? Porque eu fiz uma vez, fiz 2 vezes e tô aqui. A primeira vez que eu fiz live foi a live com o meu mentor. Que isso foi em 2020, abril de 2022. Que foi contando a minha história. Eu nem pensava em fazer nada disso do que eu faço. E uma segunda live, que aí eu falei, eu preciso fazer live sozinha, que foi aqui no meu perfil. Se vocês voltarem lá atrás, vocês vão achar. Que foi com uma amiga que falou, não, Yane, eu faço com você pra te ajudar. Porque eu não tinha coragem de ligar uma câmera e ficar falando aqui. E vocês estão aqui hoje, mas se não tivesse, eu estaria aqui falando do mesmo jeito. Porque se a minha mensagem tocar uma pessoa que seja, mesmo que ela não esteja aqui, assista depois, pra mim já é suficiente. Sabe por quê? Porque eu sei que é uma vida que pode ser transformada. E sem falar que eu tenho o prazer de estar colocando pro mundo aquilo que eu penso. Coisa que eu não fazia. Porque eu achava que as minhas opiniões não valiam nada. Gente, eu não sei se vocês passam por isso, mas eu era aquela pessoa que a gente ia na pizzaria, eu não dizia o sabor da pizza que eu queria. Eu falava, não, vocês podem escolher. Não! Escolha! Aceite seu elogio. Vá pra cima, porque vocês têm capacidade de fazer tudo aquilo que vocês querem. Combinado? E se alguém estiver precisando, tá aí derrapando, se vocês estão percebendo que, eu não tô avançando, eu tô com medo, tá paralisado, vamos cuidar das feridas emocionais. Me chama no direct, que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês a diagnosticarem quais são as feridas emocionais e tratá-las. Como eu disse pra vocês, eu já tratei de várias feridas físicas. Agora, o meu objetivo é tratar das feridas emocionais. E como é que a gente trata dessas feridas? Cuidando daqui da mente. Então, só se permita avançar na sua vida. E lembrando pra vocês que autoestima é a forma como
você se sente, como você se vê, como você se cuida. É de você com você mesma. Esquece do outro. Porque na hora que você tá tão bem com você mesma, o que o outro fala, que se dane. Gente, e aí eu volto pro caso de Michael Jackson. Um homem milionário, que era um ícone do mundo, que morreu há tanto tempo e até hoje tá aqui tão presente na vida das pessoas. E simplesmente foi uma vida que se perdeu como? Com um monte de remédio para anestesiar as emoções. Não foi vitiligo, não foi lúpus, não foi nada disso. Eram as emoções que ele não aguentava mais. E você? Vai deixar as suas emoções fazerem isso com você? Ao invés de usá-las a seu benefício? Controlar as emoções, gente, é primordial para todo mundo. Porque 95% de nós somos emoções. Então, aprender a lidar com elas é fundamental para quem quer construir uma vida próspera, que quer ter um relacionamento incrível, que quer avançar na carreira. Para você não focar energia só numa área e esquecer da outra. Porque na que você se sente frágil, você não quer se mostrar. Não. Se permita, porque você nasceu para ser um sucesso em tudo. Para ter uma vida próspera na carreira, financeiramente, no relacionamento. Você merece ter um relacionamento incrível. Você merece ter um relacionamento incrível com você mesma, de se olhar no espelho e falar: eu tô uma delícia, eu tô atraente, eu tô gostosa, eu tô bonita. Gente, antigamente eu falar que eu tô gostosa, eu tô linda, nunca. Por quê? Porque dentro de mim eu não achava nada disso. Olha que eu até tô mais gordinha e eu não tô nem aí. Saio, uso meu biquíni, uso a roupa que eu quero. E quem quiser olhar, olha. E quem quiser não olhar, não olha, e não tô nem aí. Por quê? Porque eu resolvi isso dentro de mim, tá? Esse é meu convite pra vocês, de estarem fazendo esse diagnóstico dessas feridas emocionais, para que vocês possam curar essas feridas. E aí a gente já começa. Quem tiver interesse de entender mais sobre esse processo de diagnóstico das feridas emocionais, me manda mensagem no direct que eu explico pra vocês e a gente começa nessa jornada. Gratidão a todas vocês que estiveram aqui. Se tiverem alguma dúvida, já deixa aqui que eu respondo antes de estar concluindo a live. Mas se não tiverem dúvida, eu vou estar concluindo. E antes de concluir, eu vou fazer um pedido pra vocês que é como se fosse um pagamento de estar aqui com vocês, e que é um pagamento que é bom pra mim, mas é melhor ainda pra cada um de vocês. Por quê? Porque a mente de vocês vai entender essa mensagem. O que é que eu quero que vocês façam? Quando eu fechar essa live, eu vou deixar ela salva aqui. E eu quero que embaixo dela você coloque o seu maior insight. E por que é interessante fazer isso, gente? Porque quando você repete uma informação que você aprendeu, que é o que a gente está fazendo aqui, a sua mente entende que essa informação é importante. Então, ela grava. E eu quero que vocês gravem que vocês são capazes de fazer aquilo que vocês quiserem. Eu quero que pelo menos essa informação fique aí, ó, martelando. Essa é uma sementinha que eu faço questão de plantar na cabecinha de cada uma de vocês. Porque se tem uma coisa que a gente merece, gente, é sonhar, tá? Beijo no coração de vocês. Muito grata pra todo mundo que entrou. Maruska, minha linda, uma ótima noite. Doutora Maruska, que neurologista e hipnoterapeuta também. E aí a Giovana, a Lu, a Nilma, Luciara, várias pessoas que foram entrando e eu não fui cumprimentando todo mundo pra não quebrar a linha do raciocínio. Mas eu espero, gente, que eu tenha conseguido. A Vitiligo Potiguar também, que é uma linda mulher,
Potiguar, lá do Rio Grande do Norte, que desfila pelo mundo, pelas passarelas com vitiligo. E quantas de nós passou tanto tempo se escondendo, né? Eu fui uma dessas que passei boa parte da vida me escondendo. Mas agora eu tô aqui, não me escondo mais, porque o mundo quer me ver, né? Assim como quer ver cada uma de vocês com seus talentos. Com vitiligo ou sem vitiligo. Mas o que é importante é que tem algo em você que é único e que o mundo tá precisando e que só você pode dar pra ele, tá? Beijo, meus amores. Uma ótima noite. E vão se preparando que eu tenho novidades pra vocês que vai estar chegando aí quando eu voltar das minhas férias. Porque eu vou tirar esses dias pra dar o meu descanso. E eu quero vocês comigo nessa jornada. E acabou. Quando finalmente eu me tornar veterinária, quero você na minha... Oxe, nem se preocupe, minha gata. Vou pro Rio belíssima. E eu tenho certeza que isso não vai demorar. Pode contar comigo que eu vou sim. E aí, ó, já me sinto lá, participando desse momento. E fico muito feliz com esse convite. Porque eu sei o quanto é importante pra você. E eu tenho certeza que esse dia tá mais perto do que você imagina. Porque você já decidiu, cara. E uma vez que decide, é só seguir. É uma questão de tempo pra chegar. E, como na vida, tudo tem seu tempo, né? Tem o tempo de todas as coisas. Então, é só ir pra cima que esse dia vai chegar e eu vou estar lá com certeza. A Lu, aqui vou também dar um outro beijo pra Lu. Um outro lindo exemplo de mulher também com vitiligo, que tá cada dia mais linda, mais jovem. Gente, a Lu, por exemplo, começou o trabalho... E esse eu vou falar, cara, porque vai servir pra você ter um insight. A Lu começou a jornada dela de luta contra a ansiedade. E simplesmente quando ela começou lá atrás de gostar de natureza, ela começou a plantar as rosas do deserto dela, que as pessoas diziam, aqui nada dá, aqui o clima não é bom, não vai dar certo. E agora, quase 3 anos depois, ela já tá começando a criar um negócio para vender as rosas do deserto dela. Ou seja, ela plantou, ficou ali germinando por um tempo, mas o que você planta, a colheita é obrigatória. E agora ela tá colhendo. Então, cá, essa sua formatura em veterinária é só questão de aguardar essa colheita, porque a gente vai começar nesses passos. E conte comigo que se tá travada, vai destravar agora, porque a gente não precisa carregar essas amarras. Combinado? Beijo no coração de vocês. Amei estar aqui. E esses dias devo dar uma sumidinha, porque aí eu só vou postar mais algumas questões da minha viagem, mas pouca coisa, porque nessa hora, gente, quando eu tô viajando, eu gosto de aproveitar, viu? Eu gosto de esquecer do mundo e relaxar. Então, me aguardem com novidades na minha volta. De vez em quando eu dou uns flashes de como andam as coisas lá em Fortaleza. E até mais. Beijo no coração. Tchau!